E aí, pessoal, eu sou o professor Teófilo de Linguagens e aqui nós temos uma questão maravilhosa, um texto de Olavo Bilac do Enem 2023. Vejam só, a escravidão. Esses meninos que aí andam jogando peteca não viram nunca um escravo. Quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste, votada à escravidão e ao desespero. E verão nos museus a coleção hedionda dos troncos, dos viramundos e dos bacalhaus. E terão notícias dos trágicos horrores de uma época maldita. Filhos arrancados ao seio das mães, virgens violadas em pranto, homens assados lentamente em fornos de cal, mulheres nuas recebendo na sua mísera nudez desvalida o duplo ultraje das chicotadas e dos olhares do feitor bestial. Mas a sua indignação nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror, no meio desse horrível drama de sangue e lodo, sentindo dentro do ouvido e da alma, numa arrastada e contínua melopeia, o longo gemer da raça Marte, orquestração satânica de todos os soluços, de todas as impressões, de todos os lamentos que a tortura e a injustiça podem arrancar a gargantas humanas. Vejam esse texto fortíssimo de Olavo Bilac, um texto de 1902, como diz a questão. Diz aqui o enunciado, gente. Vamos ver qual foi o ângulo aí que o Enem deu, o foco que o Enem deu na análise desse texto. Vejam só. Publicado em 1902, o texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil ao. Então, a ênfase que o Olavo Bilac deu em relação a essa mazela da escravidão, ela se deu de que maneira, não é? Mais ou menos isso que o Enem está querendo analisar, avaliar nisso, né? Quer dizer, a ênfase, ele enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil ao. Alternativa A, descrever de modo impessoal as consequências da exploração racial sobre as gerações futuras. Primeiro, gente, quando nós olhamos para o texto, basicamente nós temos dois parágrafos. Começa ele dizendo de uns tais esses meninos contemporâneos ao momento da escrita, eles que jogam peteca, eles vão saber quando crescerem do que ocorreu com a escravidão. Lembrem, o texto é de 1902, a abolição da escravatura se deu em 1888. E aí ele apresenta um monte de imagens que os museus provavelmente vão trazer, gente. Os museus vão trazer, não é? Ele cita ali a dramaticidade dos objetos usados, das situações, das pessoas, das figuras humanas ultrajadas pelo processo que ele chama, inclusive, de satânico da escravidão. No segundo parágrafo, nós temos justamente isso, mas sua indignação nunca poderá ser tão grande, ou seja, a sua indignação desses meninos que são do tempo da escrita do texto nunca vai ser tão grande quanto daqueles que cresceram e nasceram sob aquele regime. Quer dizer, só tendo vivenciado aquela situação é que se tem na pele, na alma, no corpo e em todas as situações os gritos e a história disso. Né? A ênfase, portanto, do Olavo Bilac, primeiro que a ênfase não se dá de maneira impessoal, pelo contrário, há muito de tom pessoal nas escolhas linguísticas, nos adjetivos que são colocados, na impressão de mundo, na visão de mundo que o texto apresenta. O texto é cheio de adjetivos avaliativos. Além de que, do ponto de vista da progressão do texto, não são apresentadas as consequências da exploração racial sobre as gerações futuras. O texto não toca isso. De que maneira o racismo ou de que maneira a escravidão repercute em gerações futuras. O que se coloca, o que se para no tempo aí, é essa geração de meninos, esses meninos, que saberão o que ocorreu. Mas não trata o texto, e aqui se extrapola a ideia do texto, não trata dessas consequências futuras que nós sabemos que há, desde o racismo estrutural, todas as formas de preconceito condicionadas por esse histórico, por essa dívida histórica que se coloca dentro da nossa sociedade. O texto não toca nisso. Alternativa B.
contrapor a infância privilegiada das crianças da época à infância violentada das crianças escravizadas. Exatamente! O texto começa com isso. O texto traz esses meninos no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo diz não ser tão grande como a daqueles. Aqueles são os meninos escravizados, né? Esses meninos que jogam peteca. Olha as imagens positivas, gente. Jogam peteca, a ideia de peteca, dentro do mesmo parágrafo eu tenho peteca e dentro do mesmo parágrafo eu tenho objetos de tortura ou tortura psicológica. Essa contraposição entre o privilégio de não ter nascido numa situação social histórica como a imediatamente anterior a eles, e não ter passado pela brutalidade e, ao mesmo tempo, todas as imagens hediondas que o próprio autor apresenta. Então, há uma contraposição entre a vida desses meninos que, sim, saberão sobre o que ocorreu nos museus e a vida daqueles que nasceram sob aquele regime de gritos, de tortura e de assassinatos. Então, realmente, há uma contraposição marcada aí pelos dois parágrafos. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Alternativa C é antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social. Pelo contrário, a ênfase que ele dá, ele cita o museu, e o museu é um espaço da memória, é um espaço da vivência de certas situações históricas. Então, não há uma ênfase nessa antecipação do apagamento. O apagamento aí entra em choque com o próprio sentido de museu que o autor coloca. Não, o museu não apaga, o museu reaviva. Portanto, a alternativa C não é verdadeira. A alternativa D, criticar a atenuação da violência contra os povos escravizados nas memórias retratadas pelos museus. Pelo contrário, gente, as relações de sentido que há dentro do texto, quando ele menciona museus, são de nada de atenuação. Não há uma atenuação. Pelo contrário, né? Ele coloca as imagens bastante fortes, e ele não critica os museus futuros. Pelo contrário, ele diz que os museus futuros vão apresentar os trágicos horrores, os bacalhaus, viramundos, troncos, etc. Então não há essa crítica. Pelo contrário, ele tem a percepção de que a história e que os museus não vão deixar essa história se apagar, tendo aí esses meninos que jogam peteca como uma simbologia desse futuro que não vai esquecer. A alternativa D incorreta é imaginar a reação de indiferença de seus contemporâneos com os escravizados libertos. Então essa ênfase, não, gente, ele não imagina isso, não haverá uma reação de indiferença. Pelo contrário, ele imagina que esses meninos saberão, vão crescer, saberão e vão saber dessa geração desesperada, dessas gerações desesperadas. Então a ênfase não se está nessa imaginação ou imaginar a reação de indiferença. Pelo contrário, a gente infere que o autor acredita que a história vai dar conta, e os museus e o pensamento vai dar conta de não se deixar indiferente em relação àquilo, né? Ao que ocorreu em relação aos escravizados libertos. Portanto, todas essas alternativas, com exceção da alternativa B, são contraditórias em relação ao texto, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.